Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando muito. Hoje nós daremos sequência às nossas atividades de matemática na página 28. Nós vamos trabalhar com multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000. Bom, eu vou explicar para vocês uma forma bem simples de resolver. Não sei se vocês se recordam, mas nós já trabalhamos a divisão por 10, 100 e 1000. Tem um vídeo aí no canal explicando a respeito disso, que eu explicava para vocês a movimentação da vírgula, né, que era bem facinho. E aqui nós temos a atividade que é o seguinte: efetue as contas e descubra a mensagem. Então, repara o seguinte, para cada letra eu tenho um resultado. E aí aqui embaixo eu tenho vários cálculos a serem realizados para eu encontrar qual que é a mensagem, né? Então eu vou explicar para vocês aqui como que eu faço a multiplicação com esses números decimais, quando eu multiplico por 10, 100 e 1000, e vou dar uma pincelada na divisão, que eu já expliquei para vocês a divisão naquele outro vídeo, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu tenho que pensar o seguinte: quando eu for dividir qualquer número por 10, 100 e 1000, a minha vírgula ela corre para a esquerda. Quando eu vou multiplicar por 10, 100 e 1000, a minha vírgula corre para a direita. Bem fácil. Decorei essa regra aqui, não vai ter dificuldade. Então, eu vou fazer a primeira conta com vocês aqui, ó. 4 inteiros e 33 centésimos. Vou colocar aqui do lado, vezes 10. Multiplicação. Se eu tenho multiplicação, a vírgula vai correr para a direita. Mas quantas casas? É só eu observar o multiplicador. Aqui no caso do 10, tem um zero só. Então, essa vírgula ela vai correr as casas correspondentes à quantidade de zeros no multiplicador. Então, eu tenho 4 inteiros e 33 centésimos multiplicados por 10. Ó, somente um zero, então ele só vai correr uma casa. Se a vírgula está aqui, eu conto uma casa e ponho a vírgula aqui. Como que vai ficar? 43,3. 43 inteiros e 3 décimos. Vamos fazer mais um exemplo aqui aleatório, só para ver que não vai ficar dúvida. 123 inteiros e 47 centésimos vezes 10. Como que vai ficar? Se está multiplicando por 10, só tem um zero, então eu só vou correr uma casa. Então, no caso, essa vírgula aqui, ó, para a direita, ó, se é multiplicação, eu corro para a direita. Então, eu conto uma casa para a direita e vou colocar a vírgula aqui. Vou ter 1.234 inteiros, vírgula, 7 décimos. Fácil, né, gente? Mais um exemplo, facinho. 1,232 vezes 100. Agora, ó, eu tenho dois zeros. O que isso quer dizer? Que eu tenho que correr duas casas. Então, a vírgula está aqui. Conto uma, duas. Então, a minha vírgula vem para cá, ó. Vem para esse espacinho aqui. Como é que vai ficar? 123,2. 123 inteiros e 2 décimos. Certo? Pro, mas sempre vai sobrar um aqui, sempre vai sobrar o décimo? Não, não é regra. Vamos lá, ó. 347, 1 inteiro, 347 milésimos vezes 10. 10 só tem um zero, então eu corro uma casa, ó, conto uma casa e vírgula. Fica 13,47, 13 inteiros e 47 centésimos. Fácil, gente, muito fácil, né? Então, quando eu tenho a multiplicação, a vírgula corre para a direita. E quando eu tenho a divisão, corre para a esquerda, certo? Então, vamos ver, ó. Essa primeira aqui corresponde ao primeiro cálculo que está sendo pedido aqui. Então, 4 inteiros e 33 centésimos vezes 10 vai ser
43 inteiros e 3 décimos. Só lembrando, quando eu tenho uma casa depois da vírgula, eu leio décimos. Quando eu tenho duas casas, leio centésimos. E quando tenho 3, leio milésimo. Então, vamos ver, ó, 43,3. Aonde que está o 43,3? Está aqui, ó. Corresponde à letra V. Então, aqui eu coloco letra V, certo? Aí, aqui, eu vou fazer essa com vocês para que não fique nenhuma dúvida. Essa próxima aqui, porque a vírgula vai sumir, tá? Então, eu tenho 0,018, ou seja, eu tenho 18 milésimos vezes 1000. Quantos zeros eu tenho aqui no 1000? Tenho 3 zeros. Então, quantas casas que eu vou correr? Vou correr 3. Então, eu tenho 1, 2, 3, ó, a vírgula vai vir para cá. 1, 2, 3. O que vai acontecer? Aqui, no caso, eu não tenho número depois. Então, a vírgula, ela vai sumir. Então, eu vou ficar simplesmente com 18. Mas esses zeros aqui, não teria que ficar, então, 0, 0, 18? Então, esses zeros aqui à esquerda, se não tem a vírgula, eles também não indicam nenhum valor. Então, eu fico somente com 18. Então, eu vou procurar. Será que eu tenho 18 aqui, ó? Ó o 18 aqui. É o I com acento agudo. Então, primeiro anoto o resultado, que vai ser 18, e coloco o I com acento. Fácil, viu? Achei fácil. Vamos relembrar uma divisão, só para não passar em branco, mas caso vocês tenham dúvida, dá uma olhadinha no canal que tem um vídeo explicando também sobre a divisão, tá bom? Vou pegar aqui, ó, a primeira divisão. Sim, aqui em cima eu tenho a multiplicação, aqui para baixo eu só tenho divisão. Vou pegar aqui no caso a primeira, ó. Eu tenho, deixa eu pôr essa folhinha mais para cima, foi 30 inteiros e 57 centésimos divididos por 10. O que eu falei para vocês lá em cima? Volta na regrinha lá em cima, quando eu tenho divisão. Quando eu tenho divisão, a vírgula corre para a esquerda. Quantas casas? A quantidade de casas corresponde à quantidade de zeros aqui do divisor. No caso 10, eu só tenho um zero, então eu vou correr uma casa para a esquerda. A vírgula está aqui, ó. Conto uma casa e a vírgula vai parar aqui, entre o 3 e o 0. Como que vai ficar? 3,057. 3 inteiros e 57 milésimos, porque eu tenho 3 casas. Deixa eu colocar aqui na frente, né, para ficar bonitinho. 3 inteiros e 57 milésimos. Vamos procurar esse resultado? Antes de eu procurar, eu vou colocar aqui 3,057, 3 inteiros e 57 milésimos. Vamos procurar aqui em cima, ó. Olha aqui o 3 inteiros e 57 milésimos. Fácil. Corresponde à letra E. Então, aqui embaixo eu coloco letra E. Certo? E aí, nós temos aqui as divisões, as multiplicações, desculpa, e aqui embaixo, nem apareceu, né? Meu pai. Nós temos aqui as multiplicações, aqui embaixo nós temos as divisões. Fácil. Se vocês tiverem dúvida, volta no vídeo, na explicação, observa aquela regrinha que eu coloquei lá em cima da folha da minha explicação, que tá fácil. Aí, depois aqui pede o seguinte, para escrever uma técnica, né, para resolver essas contas de modo mais prático. Vocês podem colocar essa regra que eu expliquei para vocês, que quando nós dividimos por 10, 100 e 1000, nós podemos correr a vírgula para a esquerda. E quando nós multiplicamos por 10, 100 e 1000, nós corremos a vírgula para a direita. Mas não pode esquecer que o número de casas vai ser correspondente, no caso da divisão, a quantidade de zeros do divisor, e na multiplicação, o número de casas vai ser correspondente ao número de zeros do multiplicador. Tá bom? Pode escrever com as palavras de vocês. Pode ser que assim a minha fala ficou um pouquinho complicada, mas é bem simples, tá bom? Bom,
Prestem bastante atenção e vai ter que dar uma mensagem aqui com sentido. Se vocês observarem que a mensagem de vocês não tem sentido, então alguma coisa está errada, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, continuem se cuidando e muito.